Boa tarde, turma. Espero que estejam todos bem aí para quem vai assistir essa revisão. Hoje daremos continuidade ao nosso material de direito empresarial, mais especificamente em direito societário, né? Estamos falando sobre sociedade limitada. Portanto, nós iremos dar continuidade no nosso material e iremos falar sobre administrador, né? O administrador da sociedade empresarial, da sociedade limitada, né? Iremos falar sobre a dissolução parcial e a dissolução total, né, a extinção da sociedade limitada, beleza? Deixa eu compartilhar o material com vocês aqui. Vamos lá. Bom, só para uma breve recapitulação, né, na aula passada a gente falou sobre a sociedade limitada, né, que é uma sociedade, 90% das sociedades hoje no Brasil são do tipo limitada, né, onde o bem, o patrimônio pessoal dos sócios não é atingido, né, salvo em ocasiões excepcionais, mas em regra o patrimônio pessoal dos sócios não é atingido, porque ela é limitada, tá? Lembrem-se que o documento constitutivo da sociedade é o contrato social, tá? Nesse contrato social vão estar expressas, né, as cláusulas obrigatórias e algumas facultativas também, né? Lembrem-se que eu falei que capital social é diferente de patrimônio, né? Capital social é aquilo que os sócios vão colocar inicialmente na sociedade, é aquilo que estará subscrito no contrato, ou seja, isso aqui vai ser um investimento pessoal, vai ser um investimento inicial. Esse valor do investimento inicial é chamado de capital social, ao passo que, em contrapartida, o patrimônio é a soma de tudo aquilo que a sociedade possui, inclusive o capital social. Beleza? Lembrem-se que, em caso de venda, né, o valor é baseado no patrimônio e não, né, no capital social. Beleza? Lembre-se que eu disse um pouco sobre a desconsideração da personalidade jurídica, né? Que, em regra, é utilizada a teoria maior, onde é necessário provar o dolo, né, caracterizado pelo desvio de finalidade ou confusão patrimonial, para que haja a personalidade jurídica de uma sociedade, para que aí sim, caso seja desconsiderada a personalidade jurídica, o patrimônio pessoal dos sócios possa ser atingido, tá? Isso é a teoria maior, gente, que é aplicado ao Código Civil. Em contrapartida, a teoria menor, que basta que haja dívida para que caiba a desconsideração da personalidade jurídica, para que o patrimônio do sócio, o patrimônio pessoal do sócio, possa ser atingido para sanar aquela dívida, beleza? O Código Civil adota a teoria maior, né? Portanto, é necessária a comprovação do dolo. Já o Código de Defesa do Consumidor é uma exceção que, que utiliza a teoria menor, onde basta a dívida para que haja, né, a desconsideração da personalidade jurídica. Beleza? Gente, agora vamos dar início no material. Eu prometo que a revisão de hoje vai ser bem breve, tá? Para a gente terminar de vez a sociedade limitada, para que assim possamos dar início na sociedade anônima, né, na próxima aula. E gostaria de começar iniciando aqui com a administração da sociedade limitada. Quem administra? São os sócios que administram a sociedade limitada? Não são sócios, é um administrador à parte? E a gente vai ver que a resposta é a seguinte: o administrador, gente, ele não necessariamente precisa ser sócio. É muito simples, né? A explicação é autoexplicativo isso. Até porque eu, como dono de uma sociedade limitada, eu posso muito bem contratar alguém para administrá-la, certo? Normalmente é isso que acontece nas grandes sociedades limitadas, aqueles empresários que têm várias sociedades limitadas, várias empresas, e ele coloca uma pessoa para administrar cada uma, né? Portanto, gente, o administrador, né, aquele que tem os poderes de gerência, que se fala, né, ele não necessariamente precisa ser sócio. Portanto, a figura do sócio não necessariamente precisa administrar a sociedade limitada, tá? Agora, uma dúvida que para pelo ar aí. É, é, é possível que pessoa jurídica administre sociedade limitada? Gente, a resposta é não, tá? Definitivamente não é possível, porque esse poder de gerência, né, que o administrador tem, é algo muito pessoal, é algo que uma pessoa física deve fazer, né? Portanto, é incabível e é impossível que uma pessoa jurídica ela seja administradora, né, de uma sociedade. Somente a pessoa física vai poder administrar. Portanto, aqui evidencia-se, então, né, a figura do administrador, né, que é uma pessoa física, ou seja, uma pessoa, tá, que não necessariamente precisa ser o sócio, porque ele terá os poderes de gerência, beleza?
Pode haver mais de um administrador, beleza? Portanto, em casos de sociedades limitadas maiores, em que é necessário um administrador para cada área, ou que é necessário mais de alguém, mais de uma pessoa que necessite de poderes de gerência, tá? É possível, tá? Definitivamente é possível que haja mais de um administrador na sociedade limitada, beleza? Agora, quais são os poderes desse administrador? Como eu disse, né, o administrador tem poderes de gerência, né? Ou seja, ele coloca ordens, né? Ele vai organizar, ele vai definitivamente administrar aquela sociedade limitada, né? E, portanto, quais são os poderes, né? Gente, os poderes, eles são estabelecidos no contrato. Lembrem-se, né, que eu falei que o contrato social, ele constitui a sociedade limitada. E nesse contrato, a cláusula é uma cláusula obrigatória estabelecer, já mostrar, já dizer quem será o administrador dessa sociedade, beleza? Portanto, lembrem-se que o administrador não necessariamente precisa ser sócio. Então, deverá constar no contrato social quem vai ser o administrador. E, além de constar no contrato social quem será o administrador, deverá constar também quais são os poderes que esse administrador terá. O que ele poderá fazer no cargo de gerência, né, de administrar a empresa, o que ele poderá fazer administrando a empresa, beleza? Isso deve estar previsto no contrato social. E não há limites, tá? Ele pode praticar tudo, tudo, quase tudo, exceto alienar, né, ou seja, vender, né, ou gravar, por exemplo, hipotecar os bens, o patrimônio da sociedade, tá? Os bens imóveis, aqui não se enquadra os bens móveis, que sim, os bens móveis, como carro, por exemplo, poderá ser alienado ou gravado pelo administrador. Entretanto, os bens imóveis não poderão ser alienados ou gravados pelo administrador. Portanto, quais são os poderes do administrador? Todos, né? Salvo a exceção de gravar ou alienar bens imóveis, beleza? Portanto, vamos supor que o ponto comercial, o ponto em que aquela atividade econômica é exercida, seja o patrimônio, seja, né, um dos patrimônios daquela sociedade limitada. Obviamente que o administrador não terá poder, né, para alienar ou gravar aquele patrimônio, beleza? Portanto, o administrador, quais são os poderes? Todos, menos gravar ou alienar bens imóveis da sociedade. A não ser, né, salvo se for uma empresa do ramo, se for uma empresa que justamente o objeto daquela empresa seja gravar ou alienar bens imóveis. Por exemplo, uma imobiliária, né? Travei aqui. Uma imobiliária, por exemplo, o objeto principal da sociedade é gravar, né, ou alienar, gravar não, é alienar bens imóveis, né? Vende-se, aluga casas, né? Portanto, o administrador dessa sociedade poderá, né, alienar ou gravar esses bens imóveis. Por quê? Porque é uma empresa, né, que atua nesse ramo de gravação, de alienação desses bens imóveis. Agora, caso a empresa não atue nesse ramo, vamos supor que uma loja de ração, uma casa de ração, uma sociedade limitada, definitivamente o administrador dessa sociedade não poderá alienar ou gravar os bens imóveis da sociedade. Agora, tirando isso, alienar ou gravar os bens imóveis da sociedade, o administrador terá amplos poderes, tá? Bom, encerramos aqui essa explicação sobre a administração da sociedade limitada. Agora, gente, vamos falar sobre a dissolução parcial. Gente, ninguém é obrigado a permanecer numa sociedade contra a sua vontade, tá? Isso está expressamente previsto em lei, tá? Portanto, há casos em que sociedades entre duas ou mais pessoas, simplesmente a convivência não deu certo e certa pessoa, né, necessita sair ou está sendo obrigada a sair, né, dessa sociedade. E isso não significa que a sociedade vai deixar de existir, que a empresa vai deixar de existir, não. Só que um dos sócios, um ou mais sócios, né, deixarão de participar, deixarão de ser sócios. Isso denomina-se dissolução parcial, tá? Portanto, gente, na dissolução parcial ocorre o seguinte: a sociedade ela vai perder um dos seus sócios, tá? Um dos sócios daquela empresa deixará de ser sócio, deixará de ser dono. Entretanto, né, a sociedade, como é uma dissolução parcial, a sociedade não deixará de existir, o seu objeto social continuará sendo exercido. Beleza? Aí, a gente vai estudar aqui, vale a pena expor as hipóteses, né, de dissolução parcial. Quando ocorrerá essa dissolução parcial? Gente, a primeira hipótese aqui, que é a mais clássica, é a morte do sócio. Tá? Vamos supor que o contrato social não permita o ingresso de herdeiro. Por exemplo, vamos supor que o contrato social não permita que o filho daquele que morreu ingresse como sócio na sociedade, assuma as cotas, assuma parte do seu pai na sociedade. Quando, né, não for permitido esse ingresso herdeiro, que o filho assuma as cotas do seu pai, isso é, quando não esteja previsto no contrato social ou quando não for aceito pelos demais sócios que o herdeiro assuma parte do seu pai, é nítido, gente, é evidente que aquele
aquele sócio, como ele morreu, ele não poderá mais ser sócio, né? E o seu herdeiro também não poderá ser mais sócio. Portanto, haverá uma dissolução parcial, onde aquela pessoa, né, deixará de ser sócio e os seus consanguíneos também não serão sócios. Obviamente, ocorreu uma dissolução parcial nessa hipótese. Portanto, lembre-se, primeira hipótese de dissolução parcial, morte do sócio, tá? Segunda hipótese aqui, gente, é a retirada, tá? Gente, entendam retirada como vontade do sócio. Aquele sócio, ele decide se retirar por vontade própria, tá? De maneira livre. Por exemplo, eu sou sócio de uma sociedade, eu não estou mais feliz exercendo aquela atividade econômica e eu quero simplesmente deixar de ser sócio daquela sociedade. Vai fechar a empresa? Vai acabar com aquela sociedade limitada? Obviamente, é evidente que não, tá? Não acabará. Haverá a solução parcial. Por quê? Porque eu, de maneira livre, por livre e espontânea vontade, decido simplesmente me retirar da sociedade. Beleza? Então, entendam a retirada como um ato de vontade do sócio, tá? Entendam isso, porque mais para frente a gente vai ver a exclusão, logo aqui abaixo, que não será um ato de vontade do sócio, será um ato de vontade dos demais sócios, beleza? Mas a retirada, entendam como o sócio retirar-se de maneira livre da sociedade, beleza? Gente, essa retirada, né, o sócio ele simplesmente retirar-se da sociedade de maneira livre, pode ser por prazo determinado ou indeterminado. Entendo aqui o prazo determinado como aquele sócio que simplesmente decide retirar-se da sociedade por um tempo determinado, tá? Ah, da, até tal dia eu vou me retirar da sociedade. Não confundam isso com administração, tá? Confundam isso definitivamente com é, o fato de deixar de ser sócio mesmo, deixar de receber os lucros daquela empresa, tá? Então vamos supor que por um prazo determinado, né, eu não queira mais participar daquela sociedade. Eu vou comunicar isso aos demais sócios, né, e eu vou ter que apresentar obrigatoriamente justo motivo, tá? Isso de maneira judicial, ou seja, perante o juiz, eu vou ter que apresentar justo motivo para que, em determinado prazo, né, num prazo determinado, eu me retire dessa sociedade, tá? Então, lembre-se que a retirada pelo prazo determinado, exige o justo motivo tá, apresentado judicialmente, beleza? Em contrapartida, quando se fala em prazo indeterminado, também é de maneira livre. Eu, por livre e espontânea vontade, posso decidir retirar-me da sociedade, tá? Entretanto, deverá haver notificação prévia aos demais sócios, tá? Portanto, o prazo é de 60 dias. Então, 60 dias antes da minha retirada, né, por prazo indeterminado, ou seja, nunca mais eu pretendo ingressar naquela sociedade, 60 dias antes, né, eu deverei notificar os demais sócios. Ó, um tal dia eu vou sair, tal, por tempo indeterminado, não vou mais fazer parte da sociedade. E é isso, tá? Também é de maneira livre. Só que por prazo indeterminado, é necessário que seja apresentado justo motivo, tá? E não exige essa notificação prévia. Em contrapartida, né, no prazo indeterminado, não é necessário esse justo motivo, mas exige a notificação prévia de 60 dias aos demais sócios, tá? Gente, agora a terceira hipótese aqui de dissolução parcial. Vamos falar de exclusão, tá? Gente, a exclusão, ao contrário, né, da dissolução, ao contrário da retirada, né, e também da morte, né, a exclusão ela deve sempre, obrigatoriamente, deve haver justo motivo. Não necessariamente um sócio pode ser excluído de uma sociedade, né, sem justo motivo. Como eu disse, entendam a retirada como um ato de vontade do sócio, entendam a exclusão como um ato contra a vontade daquele sócio que está sendo excluído da sociedade, que está sendo expulso da sociedade. Beleza? Então não confundam retirada com exclusão, tá? Logo, né, a exclusão sempre deverá haver justo motivo, porque entendam que é um caso mais grave, né, de dissolução parcial. Não é bem mais grave do que a retirada, né? Enfim, então sempre deverá haver justo motivo dos demais sócios para que aquele sócio que esteja sendo excluído seja definitivamente excluído, tá? Gente, é possível estipular quais são os motivos, quais são as causas dessa exclusão no contrato social. Portanto, vamos supor que esteja previsto no contrato social, né, que, se fizer tal coisa, o sócio poderá ser excluído. Não tem conversa, está previsto no contrato social, é livre, os sócios possuem essa liberdade de estabelecer quais são as causas que causarão a exclusão, né, naquele sócio, o contrato social é livre para estabelecer isso, portanto, se estiver estabelecido que certa atitude gerará como consequência a exclusão, não há conversa, aquele sócio poderá ser excluído caso pratique, né, essa infração ao contrato social que estabelece essas causas, tá, de exclusão. Gente,
Agora vamos estudar aqui as hipóteses de exclusão, tá? A primeira hipótese, gente, é a do sócio remisso. Lembrem-se que eu disse que o capital social ele é subscrito no contrato social, né? Portanto, o que seria o capital social subscrito? Os sócios eles vão prometer no contrato social, né? Eles vão subscrever no contrato social o valor que será investido inicialmente. Entretanto, esse valor não necessariamente precisa ser investido naquele momento, pode ser investido mais para frente, tá? Portanto, aquele sócio que deixa de investir o valor subscrito, ou seja, o valor que ele prometeu no contrato social, ele pode ser excluído da sociedade, tá? Então, vamos supor que seja estabelecida uma data, né? Foi prometida uma data em que aquele valor, em que aquele montante do capital social, ele seja pago, ele seja integralizado, né? Ele deixe de ser apenas subscrito, mas seja subscrito e pago, integralizado e definitivamente investido, tá? E nessa data prometida, o sócio não investiu, não integralizou aquele capital que havia prometido, né? Então, havia uma data para que ele integralizasse aquele capital prometido. Entretanto, ele não integralizou, ele não investiu aquilo que ele prometeu, aquilo que ele subscreveu no contrato. Gente, isso sim pode causar a exclusão daquele sócio da sociedade, beleza? E de maneira extrajudicial, sem envolver o poder judiciário, tá? Não será necessário entrar com ação de exclusão daquele sócio, tá? De maneira extrajudicial, isso poderá ser resolvido, beleza? Caso o sócio não integralize na data prometida o capital que havia subscrito, beleza? Gente, quando se fala em sócio minoritário, vocês não concordam que o sócio minoritário ele tem menos poderes do que os sócios majoritários? Sim, o sócio minoritário ele vai ter menos poder de fala, menos poder de decisão do que os sócios majoritários, né? Isso é óbvio, porque ele possui menor parte das cotas, tá? Agora, caso esse sócio minoritário pratique falta grave, tá? Ele poderá ser excluído da sociedade. Entretanto, será necessário que esteja no contrato. Então, se o contrato se estiver previsto no contrato o seguinte: caso o sócio pratique tal conduta, que será configurada falta grave, ele poderá ser excluído da sociedade. Gente, se tiver previsto isso no contrato e o sócio minoritário praticar essa falta grave, ele poderá ser excluído do contrato, tá? Isso de maneira extrajudicial, tá? Bom, gente, como pode ser de maneira extrajudicial o sócio minoritário, né, ser excluído por falta grave, é necessário que existe um princípio, né, no processo civil que chama princípio do contraditório. Então, toda vez que existir uma alegação contra alguém, essa pessoa poderá rebater, poderá contradizer essa alegação. Bom, já que aquele sócio minoritário está sendo excluído de maneira extrajudicial, sem intervenção do Poder Judiciário, né? Vocês não concordam que seria uma infração ao princípio do contraditório, caso ele não tenha esse poder de resposta, caso ele não tenha essa oportunidade de se defender? Portanto, gente, deverá haver uma assembleia, né, ou reunião na sociedade limitada, para que esse sócio apresente a sua defesa, para que ele fale: não, eu não pratiquei tal falta grave, ou eu pratiquei falta grave, mas devido a isso, por isso eu não mereço ser excluído da sociedade, tá? Portanto, ele deverá ter essa oportunidade de se defender em assembleia ou reunião dos sócios da sociedade limitada, né, para que possa apresentar a sua tese, para que não seja excluído, beleza? Agora, muitas das sociedades limitadas, gente, são constituídas apenas por 2 sócios, tá? Agora, caso a sociedade limitada ela seja feita apenas por 2 sócios, não há motivo para que para que haja assembleia ou reunião, tá? Portanto, o sócio que está sendo excluído na sociedade de 2 sócios, ele não vai ter oportunidade para se defender em assembleia ou reunião, beleza? Porque a sociedade é constituída por 2 sócios. Agora, caso a sociedade seja constituída por 3 ou mais sócios, né, obviamente que o sócio que está sendo excluído, né, esse sócio minoritário que praticou uma falta grave prevista no contrato, ele está sendo excluído, ele deverá ter a oportunidade de se defender perante todos os sócios em assembleia ou reunião, tá? Portanto, ele vai apresentar sua defesa, a sua tese defensiva, para que não seja excluído da sociedade, tá? Gente, terceira hipótese aqui de exclusão, falta grave, tá? Acima aqui nós vimos quando o sócio minoritário comete falta grave, que pode ser de maneira extrajudicial, por isso ele deverá apresentar a sua defesa em assembleia ou reunião. Agora, quando se fala em falta grave e não se fala em sócio minoritário, ou seja, falta grave numa sociedade que os sócios têm a mesma proporção de cotas, né? Ou até o sócio majoritário, né? Quando esse sócio praticar falta grave, isso de maneira judicial, tá?
é necessário estabelecer essa intervenção do Poder Judiciário, tá? Portanto, em caso de falta grave, quando não se fala em falta grave sócio minoritário, mas falta grave dos demais sócios. Portanto, quando esse sócio pratica ato lesivo contra, né, a sociedade, tá? Isso configura a falta grave. Então, o que configura a falta grave? Ato lesivo contra a sociedade ou ato lesivo contra outro sócio da sociedade, tá? Portanto, gente, seria falta grave isso, né? Caso aquele sócio ele pratique ato lesivo contra a sociedade ou contra os demais sócios, tá? Portanto, ele poderá, de maneira judicial, é óbvio, né? Nesse caso, por não ser sócio minoritário, né? Ele poderá, de maneira judicial, ser excluído da sociedade ao praticar atos lesivos contra a sociedade ou os demais sócios. Gente, aqui não há aquele exagero, tá? Meros sabores, mera discussão, tá? Meras discussões, né? Elas não vão configurar falta grave. Para que haja falta grave, realmente deva ser ato lesivo contra a sociedade, né? Em questão de furto contra a sociedade ou, né, o cara que está roubando a própria sociedade, né? Os demais sócios, né? Isso sim seria um ato lesivo né, de complexa magnitude. Agora, meros sabores, meras discussões, briguinhas entre os sócios, né, discordâncias entre os sócios, obviamente que não vai configurar essa falta grave, beleza? Agora, gente, de maneira judicial, é óbvio que com a intervenção do Poder Judiciário, tudo será analisado de maneira mais profunda, né, de maneira mais aprofundada, tá? Portanto, gente, de maneira judicial, qualquer sócio poderá ser excluído, tá? E sim, quando praticar falta grave. Portanto, aquele sócio que não é minoritário. Então, lembre-se que o minoritário pode ser excluído caso pratique falta grave, de maneira extrajudicial. Agora, quando não se trata de sócio minoritário, né, quando a sociedade tem iguais proporções, os seus cotistas têm iguais proporções, tá? Deverá ser de maneira judicial, tá? Quando praticar falta grave. Então, lembrem-se disso, beleza? Gente, lembrem-se que eu disse que o incapaz, né? Vamos por incapacidade superveniente, aquele cara que não era incapaz e se tornou incapaz, né? E ele era sócio, né? Gente, isso não gera a exclusão do sócio, tá? Isso não gera a exclusão, caso o capital esteja totalmente integralizado e que o incapaz não exerça a administração, lembre-se disso. Mas, né, a simples incapacidade de superveniência daquele sócio não poderá ensejar a sua exclusão da sociedade, beleza? Essa aqui é uma observação que é importante a gente dizer, que é bastante em prova, né? E por isso eu botei aqui, tá? Gente, agora vamos falar da dissolução total, né? Quando a sociedade limitada ela deixa de existir, né? Está previsto aqui no artigo 1033 do Código Civil, né? Portanto, gente, a dissolução total, ela não é igual à dissolução parcial, em que um dos sócios deixa de ser sócio, mas que a empresa continua existindo. Não, na dissolução total, a empresa deixa de existir. Gente, ocorre a extinção da pessoa jurídica, beleza? Então, agora é necessário expor algumas hipóteses aqui, tá? Bom, primeira hipótese é no caso de falência, gente. Caso uma empresa falir, caso essa sociedade falir, haverá a extinção da personalidade jurídica e, por isso, dissolução total, beleza? Com a dissolução total, é óbvio que vai haver a extinção da personalidade jurídica, beleza? Da PJ. Bom, em caso de consenso unânime dos sócios, tá? Bom, todos os sócios decidam que o melhor para a firma, né, que o melhor para a sociedade limitada é fazer a sua total dissolução, é fazer com que a sua personalidade jurídica seja extinguida, obviamente que por consenso unânime dos sócios poderá haver a dissolução parcial. Gente, essa segunda hipótese, automaticamente, ela já dispensa a terceira, que seria a maioria do capital social deliberar dessa maneira. Portanto, se a maioria do capital social, portanto, se todos os, se a maioria do capital social decidir simplesmente que a sociedade deverá ser, que deverá haver a dissolução total daquela sociedade limitada, então, obviamente, que dispensa aqui a segunda hipótese, né, que é o consenso unânime dos sócios. Então, a gente vê que não é necessário o consenso unânime de todos os sócios, mas, né, caso a maioria do capital social decidir dessa maneira, né, haverá a dissolução total da sociedade, ou seja, a extinção da personalidade jurídica, tá? Hipótese 4 aqui, exaurimento do objeto social. Gente, vamos supor que uma determinada sociedade limitada, ela tenha aquele objeto social. A gente vai fazer isso, né? Gente, caso não haja mais sentido no cumprimento daquela missão, caso aquele objeto social, aquela missão esteja exaurida, esgotada, não há
não há motivo para que a personalidade jurídica ainda seja mantida. Portanto, poderá haver a dissolução parcial com base no artigo 1033 do Código Civil, beleza? Portanto, uma das hipóteses da dissolução total seria esse exaurimento no objeto social, isso é, caso a missão da sociedade, a missão daquela atividade econômica seja exaurida, né, seja esgotada, não há por que se falar em continuidade da atividade econômica. Portanto, deverá haver, né, a dissolução total daquela sociedade e, consequentemente, né, com a dissolução total, haverá a extinção da pessoa jurídica, a extinção da personalidade jurídica daquela sociedade. Beleza? Gente, como quinta hipótese aqui, e última, né, caso haja a inexequibilidade do objeto social, tá? Ao contrário do cumprimento da missão, gente, é quando o objeto social ele não foi cumprido, mas não há mercado para aquele objeto social, tá? Portanto, as pessoas não há clientela, né? Não há freguesia. O mercado não se interessa mais pelos produtos ou serviços daquela empresa. Isso também é hipótese de dissolução parcial. Gente, um exemplo clássico disso são as locadoras, né? Vocês devem se lembrar que haviam muitas locadoras, né, onde se alugava filme. Hoje em dia, né, com todas essas plataformas digitais, houve essa inexequibilidade do objeto social das locadoras. Portanto, ninguém mais aluga filme, né, nas locadoras. Então, não existe locadora mais, porque elas foram todas dissolvidas totalmente, né? Houve a extinção da pessoa jurídica dessas locadoras, porque não faz sentido essa locadora continuar exercendo atividade econômica, sendo que o mercado não se interessa mais pelo seu objeto social, né? Não se interessa mais pelos produtos ou serviços prestados, beleza? Isso é a inexequibilidade. Gente, tentei ser o mais rápido possível hoje aqui, para que seja, né, menos cansativo e mais breve. Deixa eu parar de compartilhar aqui. Por hoje é só, né? A minha parte se encerra por aqui. Estou disponível para tirar dúvidas, né? Todos que tiverem dúvidas podem falar comigo, beleza? E boa semana. Abraço, turma.